Olá, e vamos iniciar nossa aula número 1 de tirinha. A tirinha, ela é a menor célula de construção de uma história em quadrinhos, podendo ser 2 quadros a 3 quadros. Importante dizer que histórias em quadrinhos ela não é realizada com um quadro. O que existe é o metaquadro. O metaquadro ele pode ser considerado uma ilustração, pode ser considerado inclusive um pôster, né? Mas as histórias em quadrinhos elas precisam ter mais de um quadro para poder ser chamada de fato de arte sequencial. Posto isso, nós vamos hoje entender a estrutura básica de construção de uma tirinha. A estrutura básica da construção de tirinha que nós vamos utilizar, ela vai ser oriunda de 3 quadros. E por que isso, né? Porque nós queremos construir uma pequena história com começo, meio e fim. Se nós trabalharmos apenas com 2 quadros, a gente tem começo e final, não tem um desenvolvimento. Então, por isso que nós optamos por 3 quadros. Essa estrutura você pode ver muito nos quadrinhos italianos, os fumetti, por exemplo. Também pode ver nos quadrinhos da Turma da Mônica, né? E outros quadrinhos da Disney, quadrinhos infantis de maneira geral. É bem interessante de você observar esse tipo de coisa. Então, nessa estrutura um pouco mais simplificada, nós vamos trabalhar primeiro com um quadro. Recomendo, nesse primeiro momento, trabalhar literalmente com a ideia de quadro e não fazer um retângulo, fazer uma esfera, não fazer o quadro, porque nós queremos primeiro entender a estrutura para depois quebrar as regras, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer o quadro e vamos estabelecer uma distância entre esses quadros, tá? Isso é fundamental para definir uma história em quadrinhos e diferenciar, por exemplo, né, de storyboard e de animação. O storyboard é uma cena em sequência de outra, literalmente a cena. Assim como a animação, os frames são criados pelo autor e você, como leitor, não define a velocidade desses frames. Nas histórias em quadrinhos, é essencial essa diferença de quadros exatamente para nós tentarmos entender a relação entre o que o autor cria e o que o leitor lê. Então, o leitor, quando ele passa de um quadro para outro, ele é que define a velocidade, né? O autor também não tem um compromisso com a sequência imediata. Então, por exemplo, um quadro pode muito bem ser um castelo e o segundo quadro um close entre 2 pessoas. Se fosse um storyboard, seria o castelo, aí vai fazendo uma panorâmica, aí vai baixando, baixando, baixando até chegar nos personagens, por exemplo, ou tendo essa indicação. E se fosse uma animação, teria esse caminho, ou seja, o leitor ele não cria, tá? Essa distância entre os quadros leva o nome de sarjeta ou calha. E é isso, essa é a mágica da história em quadrinhos. Se vocês pararem para pensar, se vocês pegarem uma história em quadrinhos em papel, por exemplo, o virar de página é uma sarjeta. Se você pegar uma história em quadrinhos digital, um ato de clicar é uma sarjeta, ou seja, é o espaço temporal. Vamos pegar esses quadros, né, e dividir em 3 partes iguais, tá? Porque essas partes iguais nós vamos trabalhar a questão dos elementos, né, que nós podemos de fato colocar nas histórias em quadrinhos. Um dos erros que é muito comum
entre os autores de histórias em quadrinhos é fazer, misturar, é deixar muito poluído a imagem, né? Então ele faz um personagem, faz um cenário, aí ele faz os textos sem muita informação textual, né? Às vezes descrevendo a cena que já está desenhada. Então vamos pensar numa organização, vamos pensar num grid, ou se você preferir, em um layout. A minha sugestão é que você divida os quadros em 3 partes, tá? Como se fosse uma regra dos terços mesmo, ok? E nessas 3 partes você já vai deixar pré-configurado a ideia de onde vai ficar o texto verbal e onde vai ficar o texto não verbal. Histórias em quadrinhos, ela é uma mídia, uma linguagem essencialmente visual. Então você deve tomar muito cuidado de, por exemplo, nessa divisão de terços, né, você colocar 2 terços de texto. É impossível? Não, né? Mas fica muito poluído de texto. Então você tem que tomar um certo cuidado. A sugestão é que você deixe sempre 1/3 do quadro para textos e 2/3 para imagem. E uma outra sugestão é que você deixe sempre os textos na parte do alto, porque aí é a primeira coisa que o leitor vai ler. É sempre possível isso? Não, claro que não. Então por isso que essas regras, elas são flexíveis. Vai ter alguns momentos que você vai querer que o leitor percorra a leitura, né? Então tem um texto no primeiro quadro, o texto do segundo quadro fique no meio e o texto do terceiro quadro fique embaixo. Você cria um senso de leitura. Bem como você pode querer que a imagem seja a primeira coisa a ser vista. Tudo depende da sua intenção, mas antes de quebrar as regras, compreenda as regras. Uma coisa que eu vejo muitos autores de quadrinhos realizarem e serem bem-sucedidos nisso é de construir a história em quadrinhos dentro de um layout conservador e depois ele quebra as regras procurando ver como que isso pode criar mais fluidez. Porque isso que é o objetivo mais importante da história em quadrinhos, dela ser de fácil leitura. Se você pegou uma história em quadrinhos grande e conseguiu ler em 30 minutos, tenha certeza que isso se deve não pelo fato da história em quadrinhos ser uma leitura fácil, mas pelo fato dos autores terem facilitado e feito uma história em quadrinhos com layout muito interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Na sequência de 5 aulas nós vamos trabalhar com as estruturas. Desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!